Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo legal? Eu espero que sim. E se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, né? É só a gente se acalmar, pensar em Jesus Cristo, ficar em paz, ficar bem. Nós hoje vamos estudar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos logo no início. O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo tem como título Sede Perfeitos. E nós estamos no item 3. A tia vai ler um pedacinho do item 3 para a gente fazer a prece. Tudo bem? Vamos lá então. O item 3 fala do homem de bem. Até colocou então. Bem, o homem de bem. As pessoas, quando falam homem, está falando do ser humano, né? As pessoas que fazem o bem. Quais são as características, né? Como é uma pessoa que quer se melhorar, rumar para a perfeição, se tornar uma pessoa de bem? É bem grande esse item. A gente vai ler uns 3 ou 4 parágrafos iniciais, tá bom? Em função do tempo. Vamos lá? Já estão com o Evangelho em mãos? Então vamos. O homem de bem, é o item 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem para si. O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. O homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as vicissitudes, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem se lamentar. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro ímpeto é pensar nos outros antes de pensar em si. É buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas de toda ação generosa. O homem de bem é humano, é bom e benevolente para com todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita todas as convicções sinceras nos outros e não amaldiçoa aqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Vamos prestar atenção. A caridade é o guia do homem de bem. Reconhece que aquele que prejudica o seu semelhante com palavras maldosas
que fere a susceptibilidade das pessoas com seu orgulho ou com seu desdém, com indiferença, né? Que não desiste diante da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, mesmo leve, quando poderia evitá-la, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Ao exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas e só se lembra dos benefícios, porque sabe que será perdoado assim como ele mesmo houver perdoado. O homem de bem é o homem que já sabe amar, né? É o homem que ama acima dos seus próprios interesses. São as pessoas que já reconhecem a paternidade divina. São o homem de bem, pode ser qualquer um de nós que já tem vontade de seguir Jesus, que já busca fazer as coisas o mais acertado possível. Perfeito ainda não podemos fazer, né? Mas quando a gente busca acertar, quando a gente interroga a consciência para ver se fizemos a coisa certa. E erramos, porque todo mundo erra, mas quando erramos, buscamos voltar atrás para consertar os nossos erros. Esse é o caminho para ser um homem de bem, né? Então vamos fechar os nossos olhinhos e fazer a nossa prece, rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo a espiritualidade benfeitora, mas acima de tudo a Deus, que é o nosso Pai, que é Pai de todos nós, que nos permita a paz e a compreensão necessária dos ensinamentos do nosso Evangelho. Fica conosco, Senhor, e nos dê a permissão para dar por iniciada a nossa aula, das sextas-feiras às 8 horas da manhã, no Grupo Espírita Beneficente Dr. Erno. Que assim possa ser. A tia vai contar para vocês uma história breve sobre o bem. Como é que a gente pode fazer o bem, né? Como que a gente pode começar a seguir os ensinamentos de Jesus. Então vamos à historinha? Vamos lá. Olha que faz de conta. Era uma vez uma corujinha muito tristinha. Ela vivia sempre sozinha, nem amigos ela tinha. Um dia, a professora dela, a dona Coruja, pediu que ela escrevesse no quadro, mas a corujinha escreveu tudo errado e a professora ficou meio brava. Deixa a professora aqui. Na aula de matemática era um sacrifício. Até a professora sofria, porque quando era para somar, corujinha subtraía. E era assim que acontecia. Um dia, chegou na escola, andando devagarzinho, mancando, chegou um passarinho. Chegou andando devagarinho. Vocês observem o que tem esse passarinho, tá? Vamos lá. A professora, a dona Coruja, falou: sente-se, passarinho. E ele foi andando devagarinho, andando bem devagarinho e se sentou perto da corujinha. Ficou lá, perto da corujinha. E todos perceberam que o passarinho tinha um probleminha. Não sei se vocês já perceberam, mas o passarinho tem um probleminha. Quem não tem probleminha, né? Quem não tem? Então, o passarinho tinha um probleminha. Muito bem. O que ocorre? Algo estranho veio acontecer.
Logo, logo, esse passarinho que tinha um probleminha se tornou amigo de quem? De quem? Da corujinha. Se tornou amigo da corujinha. Algo assim que a gente sabe que acontece, né? A gente sempre tem aquele amigo que é mais próximo na escola, nas aulas de evangelização. Então, eles se tornaram amigos. Quando Dona Coruja, na sala de aula, chamava o passarinho logo pedia: deixa a corujinha aí também, tia. Deixa a corujinha ir comigo? E aí o que aconteceu? A corujinha era muito nervosa, era muito tímida, porque ela errava muito. Mas o passarinho tinha um problema, que eu não sei se vocês já descobriram, mas ele era muito sabido. Todo exercício, toda atividade, toda tarefa que a Dona Coruja passava, ele rapidinho resolvia. Sentava-se do lado da corujinha e ensinava para ela. E ela logo aprendia. Ela aprendia mais fácil com o amigo passarinho do que com a própria professora, a Dona Coruja. Não que a Dona Coruja não ensinasse direito, ela ensinava direitinho. Mas é que a corujinha já vivia tão nervosa, era tanto alvoroço, tanta gritaria, que ela preferia ficar em silêncio ali quietinha, porque ela não aprendia direito. O passarinho entendeu que a corujinha não aprendia direito, mas se vocês observarem, ele também tem um defeito. E aí, o que aconteceu? A corujinha ajudava o passarinho a andar e o passarinho ajudava a corujinha a enxergar. Sabe por quê? Porque a corujinha, na verdade, ela tinha um problema de visão. Ela tinha um dodóizinho nos olhos, ela tinha miopia, ela precisava usar óculos. Mas ela ainda não tinha ido ao médico, ela ainda não tinha os óculos. Então, quando o passarinho se tornou amigo dela, o que aconteceu? O passarinho começou a ler para ela aquilo que ela não enxergava, a explicar para ela aquilo que ela ainda não entendia. E ela? E a corujinha? Será que não fazia nada para ajudar? Tchan, 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 tchan. Vocês já descobriram qual era o problema do passarinho? Vamos pensar. Eu vou tirá-los daqui para que vocês pensem. Hein? E assim o tempo foi passando, Foi então que Dona Coruja, que era a professora, pensou: tem alguma coisa estranha. Corujinha, depois que passou a sentar perto, se tornou amiga desse passarinho novo que chegou na escola, Corujinha está outra, está fazendo as tarefas com muita rapidez, está fazendo as tarefas tudo certinho. O que está acontecendo? Aí Dona Coruja, professora, pensou e descobriu. Descobriu o quê? Que a corujinha passou a enxergar melhor com a ajuda do passarinho. Conforme eu disse, os dois estavam sempre juntos, unidos por um divino laço. Pois enquanto o passarinho ensinava a corujinha o envolvia dando o braço, e dando o braço o ajudava a caminhar. Por quê? Porque, na verdade, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas esse passarinho só tem uma perna.
mas tem bons olhos para enxergar. E a corujinha não tem bons olhos, não está enxergando direito, mas tem belas asas para voar e arrastar com ela o passarinho da perna quebrada. E assim, um apoiando o outro, um dando o braço ao outro, estão fazendo o que, meus amores? Eles estão fazendo o bem, não é isso? Eles estão fazendo bem um ao outro, exercendo a caridade, porque nós precisamos uns dos outros, né? Então a gente vê o quê? Que todos nós temos defeitos. Ninguém precisa comentar o defeito do outro. Ninguém precisa diminuir o outro para fazer com que o seu talento apareça. Na verdade, a lei de Deus que Jesus veio nos ensinar, ela é muito simples e ela diz o quê? É importante amar ao próximo como a si mesmo. Amem aos outros como vocês gostariam de ser amados. Ajudem aos outros como vocês gostariam de ser ajudados. Não é isso? Nesse momento, nós não podemos nos abraçarmos fisicamente, mas nós podemos orar uns pelos outros. Nós podemos procurar saber se os outros estão precisando de algum tipo de ajuda, porque tem muita gente precisando de ajuda nesse momento. Nós podemos dar um telefonema, não é? Nós podemos escutar, nós podemos mandar uma mensagem, nós podemos saber até se uma pessoa está precisando de uma ajuda material, um alimento. Mas a maior ajuda, o maior bem que nós podemos, meus amores, fazer nesse momento, uns pelos outros, lembrando da corujinha e do passarinho, é pensar o que o outro precisa e em que eu posso ajudá-lo, porque de alguma forma eu também vou ser ajudada. Não é isso? Eu entendo que é essa a mensagem do Evangelho quando fala no homem de bem, né? Que todos nós queremos ser um dia. O homem de bem é aquele que faz o bem pelo bem. E isso é bom. Isso é muito bom. É bom para todo mundo. Não é isso? Então vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e fazer a nossa prece de agradecimento. Nesse momento, Senhor, nós agradecemos pela oportunidade da evangelização. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade de, nesse momento, estarmos juntos, ainda que seja pelo computador, ainda que seja pela internet, mas estamos juntos porque o nosso pensamento é um só. É o pensamento no bem das pessoas. Abençoa, Senhor, a cada coração aqui presente nesse momento assistindo essa aula. Abençoa, Senhor, também aqueles que nesse momento não podem assistir essa aula. Abençoa, Senhor, a todas as famílias, que o bem do nosso Senhor Jesus Cristo, que o bem que chega até nós através da espiritualidade benfeitora, se espalhe para todos os corações. E assim, Senhor, de coração infinitamente agradecido, nós pedimos a permissão para irmos encerrando a nossa aula. Fica conosco, Senhor, fica em nossos corações, hoje, agora e sempre que assim possa ser, graças a Deus. Meus amores, eu tenho aqui uma sugestão de atividade para vocês. Olha, é um livrinho, tá? Pega um caderninho, uma folha de papel, onde vocês puderem, o que vocês tiverem, e escrevam
Todos os dias escreva uma coisa boa, uma palavra do bem, uma palavra de positividade. E guardem. A primeira pessoa que vocês encontrarem, quando todo esse momento acabar e nós estivermos liberados para nos encontrarmos novamente, vocês falem essas palavras. Falem de coisas boas, porque coisas boas acontecem e vão acontecer cada vez mais. Que assim seja. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Não tá gravando, não. Tá não.